Investindo sem medo. Então, antes da gente começar a falar sobre investimento, planejamento financeiro, mercado, informações, né, para poder escolher as melhores empresas, os melhores ativos, a gente precisa antes entender esse tal medo, né, como é que ele funciona em algumas pessoas, né, para de uma certa forma ter um controle sobre ele, tá? Senão você não vai conseguir investir, você não vai conseguir fazer boas escolhas. O medo nada mais é do que um estado emocional de perigo, né, de pânico, de cautela na grande maioria das pessoas. Isso é pessoal. Algumas pessoas podem ter medo, por exemplo, de cobra e outras não, e tá tudo bem, né? O interessante é que o medo ele te dá limites, né? Então ele te coloca em estado de alerta e ele te dá ali um senso de segurança. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de andar de moto. Eu tenho moto já durante muitos anos. E algumas semanas atrás eu fui andar na moto do amigo meu, né, aquelas 1100, potente, enfim, que eu nunca tinha andado. E eu mesmo tendo uma experiência com moto, eu andei com medo, com cautela, com receio, fui devagar, fui acelerando aos poucos. Então o medo ele te limita, né? Isso é bom, isso é positivo. No meu caso, por exemplo, instinto de sobrevivência, né? Ele pode fazer diferença de você ficar vivo ou morto. Né? Então as pessoas precisam ter esse controle emocional, essa inteligência emocional. O medo ele é importante, ele é normal, né? Mas ele não pode te travar, não pode te colocar em pânico e fazer com que a partir daquele momento, né, que ele tomou conta da sua emoção, ele te trave e você deixe de tomar algumas decisões, tá? Em algumas vezes é coisa que você gostaria muito de fazer e você não faz porque tem medo. E falando mais especificamente de investimento, você já entende que é algo que você precisa fazer, que você gostaria de fazer, né? Você trabalhar esse processo de educação financeira. Só que você não começa, né? Você tem um start, mas eu não sei, mas eu não conheço. E hoje em dia, na verdade, o que falta para a grande maioria das pessoas é informação. E as informações está aqui, está no jornal, está em livro. A internet hoje tem muita informação, lógico, que o ideal é que você busque as informações certas, né, para que dessa forma você ganhe tempo e, consequentemente, as decisões que você venha a tomar depois dessas informações sejam decisões certas também, né? É importante também sempre lembrar que o erro ele faz parte desse processo de aprendizado, tá bom? Então, o medo na intensidade certa, ele é extremamente saudável. O que vocês precisam fazer é ter esse controle emocional, essa inteligência emocional e não deixar o medo te parar, tá? Te paralisar. Como vencer esse medo? Falando especificamente de investimentos com conhecimento, né? Então, tem várias formas de você adquirir conhecimento através da internet, como eu falei, de cursos, né? Que quanto mais informação certa, melhor durante esse processo, tá? De educação financeira. E uma dica que é bem interessante é busque conhecimentos certos, porque isso vai te economizar muito tempo, tá? Muito tempo. E agora a gente vai começar a partir para os investimentos. Quais seriam as melhores opções de investimento no mercado? Mas antes disso também tem algumas perguntas que eu recebo e que a grande maioria das pessoas se fazem com relação a alguns termos, né, que às vezes passa despercebido ou até mesmo a pessoa não entende, por ela não entender aquele termo, né, a informação dali para frente vai ficar comprometida, tá? Então quando a pessoa fala assim para você que não é para deixar o dinheiro parado na poupança, que não é um bom investimento, que não é um bom negócio, você pode se questionar, pô, mas como assim? A poupança durante tanto tempo aí foi extremamente segura, eu deixei meu dinheiro durante vários anos na poupança, né? Então por que dessa pergunta? Quando fala, por exemplo, que você está perdendo para a inflação, mas como assim eu estou perdendo para a inflação? Então, existe uma regra com relação ao rendimento da poupança. Hoje, para vocês terem ideia, ela rende 70% da taxa Selic, né? Que hoje, em 2020, em março, a taxa Selic está em 3,75% ao ano de rendimento. Então, se a poupança rende 70% de 3,75%, ela está rendendo em média 2,60% ao ano. Então, se você parar para pensar como investimento, como rentabilidade, e se a inflação está 4, 3,5, enfim, você está perdendo para a inflação. Você não está conseguindo nem equilibrar o que você está investindo com a inflação. Os gastos dos produtos no mercado, por exemplo, está ficando mais caro do que você está conseguindo rentabilizar o seu dinheiro, tá bom? E qual que é a recomendação? Você buscar um investimento mais seguro,
né, que renda pelo menos 100% de um CDI. Então tem alguns tipos de renda fixa como um CDB, um LCI, um LCA, que você consiga esse rendimento, tá? E você pode fazer tanto através do banco quanto através de corretoras. Existem essas duas opções hoje no mercado. E ou então, que é uma boa opção também, falando de investimento conservador, o Tesouro Direto, né, que é um título público do governo, extremamente seguro, que ele vai te garantir duas coisas na grande maioria das vezes: segurança e liquidez. Tá? Pensando em investimento como boa rentabilidade, também não seria a melhor recomendação, mas pensando, por exemplo, como uma reserva de emergência, o Tesouro Selic seria uma excelente opção, porque ele é seguro e ele tem liquidez. Você precisando do dinheiro de uma emergência, né, D+1, o dinheiro está na sua conta já, você consegue ter acesso àquele dinheiro muito rápido, tá bom? E o interessante também, para ficar bem claro, dentro desse processo de conhecimento e de estudo, não existe fórmula mágica, não existe pulo do gato. Tá? A grande maioria das pessoas, mas qual que é o investimento certo que eu tenho que fazer? E não existe uma resposta exata para essa pergunta. Esse investimento certo, isso depende muito do seu perfil, da sua necessidade, dos seus objetivos, das suas metas. O meu investimento certo, por exemplo, não necessariamente é o seu. De repente eu tenho um perfil mais arrojado, 80% da minha carteira é em ações, e o seu perfil é um perfil mais conservador. Então é praticamente impossível de eu falar qual que seria o melhor investimento, sendo que tem N variáveis aí que podem variar, né, que podem e vão variar, consequentemente a resposta vai ser diferente, tá bom? Então, os objetivos, isso você tem que deixar claro, né, para você começar a investir. Por que, que você quer começar a investir? Porque é um processo que vai demorar um tempo, isso é uma variável que não tem como fugir e ela existe para todo mundo. Então, você tem que ter paciência e dedicação. Tá? E agora vamos falar de atitude. A atitude é você dar o start, você começar a investir. Para isso ficar mais fácil, você tem que ter um objetivo muito claro, tá? Não, eu quero investir para quê? Para comprar um carro, para dar entrada numa casa, pensando numa aposentadoria, pensando numa viagem. Beleza, você já tem um objetivo claro ali. Quanto mais detalhes você tiver, melhor para o seu mindset, para você absorver essas informações e para você dar esse start nesse processo, tá? Lembrando que é um processo que na grande maioria das vezes ele não é fácil, tá? Mas é relativamente simples. Fácil porque vai precisar de toda essa dedicação sua, e a grande maioria das pessoas, infelizmente, elas acabam desistindo durante essa jornada, mas é simples porque eu já fiz esse processo há mais de 10 anos. Então existe um passo a passo. Se você estiver disposto a seguir esse caminho, eu garanto para você que pensando em médio e longo prazo, você vai ter excelentes resultados, tá? Então, siga firme com o seu propósito, com o seu objetivo, siga o processo, faça o passo a passo e seja paciente e dedicado que no final vai dar tudo certo. Primeiro passo, de uma forma bem objetiva que você deve fazer, abrir uma conta numa corretora, que é o que eu recomendo. Dá para fazer através do banco também, mas você pode abrir uma conta numa corretora. Esse é um passo muito simples e rápido de ser feito. Dependendo da corretora que você escolher, no mesmo dia você está com a sua conta aberta, tá bom? O segundo passo, você precisa fazer uma TED, é uma transferência da sua conta para a sua conta na corretora, extremamente seguro e rápido de ser feito. Tem algumas pessoas que ficam com medo, o dinheiro vai sumir, Fábio, para onde que vai esse dinheiro? Não, ele vai sair da sua conta do banco para a sua conta na corretora que só você tem acesso, tá bom? E aí, através do conhecimento que você tem, através dos estudos que você fez, de alguma informação, de alguma assessoria, de alguma mentoria, você vai fazer um planejamento financeiro para escolher os melhores produtos que ali estão disponíveis de acordo com a sua necessidade, com o seu perfil. E aí, boa parte deles eu recomendo no início que seja de renda fixa, né? A gente já falou CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, até fundos de renda fixa, e boa parte, aos poucos, você vai migrando para renda variáveis, tá? E aí tem fundos de investimento, fundo de ações, ações especificamente falando, FIIs, que são fundos imobiliários. Isso com o tempo e com dedicação, você vai montando esse planejamento e com certeza você vai adquirir bons resultados. Um abraço.